pessoal. Nós vamos continuar então vendo alguns assuntos, né, sobre aprendizado de máquina em mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou apresentar sobre aprendizado não supervisionado. Essa ideia parece ser, né, o tipo de aprendizado mais natural que nós podemos extrair a partir dos próprios dados. Então eu vou dar uma noção inicial sobre como isso pode ser feito em um espaço geométrico e evoluir esse assunto depois para fazer campo, né, para o algoritmo mais elementar de aprendizado não supervisionado do ponto de vista de agrupamento, que é o K-médias ou K-means. Então essa é a ideia dessa videoaula. Bom, no aprendizado não supervisionado, o objetivo é tentar encontrar padrões nos dados quando esses dados não estão rotulados. Então nós vimos numa introdução, no vídeo passado, vimos alguns tipos de aprendizado, e enquanto classificadores necessitam, né, de um conjunto de treinamento com dados rotulados, né, esses dados são amostras, são objetos, exemplos que possuem atrelados a eles um rótulo de classe. Para esse caso aqui de aprendizado não supervisionado, ele aparenta ser mais direto, e então ele não assume a presença desses rótulos de classe nos dados. Ou seja, não existe uma etapa de treinamento explícita, né? E nem a exigência, né, o esforço de rotulamento dos dados para um treinamento do modelo. Esse tipo de aprendizado não supervisionado, ele ajuda então a descrever os dados. Essa ideia de descrição dos dados está bem próxima da estatística, né? E a ideia básica é tentar elucidar, né, apresentar as relações naturais que são encontradas na estrutura desses dados que você está investigando. Ou seja, as relações entre os objetos. Eu vou assumir aqui o termo objetos como sendo uma amostra, tá, nesse conjunto de dados, que também é chamado de exemplo, tá, ou registro. Tá? Quando eu falar objetos, então eu estou me referindo a uma entrada nesse conjunto de dados, um registro, uma amostra, um exemplo. Ok? A questão é que, nesse caso aqui, esses objetos não estão rotulados. Não houve esforço de rotulamento, não houve uma etapa anterior de anotação de rótulos, atribuição de rótulos aos objetos. Ok? Nós temos apenas esses objetos, e eu vou dar um exemplo de como eles podem aparecer, né, para a gente. Então vamos assumir que você possui alguns objetos, né? E vamos pensar num cenário bem didático, tá? Você possui objetos que estão tentando representar folhas de plantas, ok? Pode ser essas folhas através da imagem, por exemplo, a imagem de uma folha, e você então está trabalhando numa aplicação, por exemplo, de tentar distinguir a folha da espécie A da espécie B. Em outras palavras, através das folhas, tentar determinar ou distinguir, né, a planta da espécie A da planta da espécie B. Tá? Se nós fôssemos encarar esse problema e alguém te fornecesse de fato essas fotos, né, essas imagens de diferentes folhas da espécie B e da espécie A, até um número grande, às vezes, de exemplos de folhas da espécie B e exemplos de folhas da espécie A, como que nós poderíamos tentar representar isso no domínio de software, né? Como que nós poderíamos tentar
representar isso em um sistema inteligente que posteriormente vai tentar distinguir né, e dizer a que espécie se refere um dado objeto que é uma folha dessa. Tá? Então, a ideia mais elementar que a gente pode pensar aqui, vamos pensar a priori que a máquina, né, a máquina não entende a imagem da maneira como nós entendemos, né? Então, essa é a questão da inteligência artificial. Enquanto nós humanos batemos o olho aqui e sabemos, né, logo de cara que uma folha é diferente da outra, e alguém um pouco mais especializado pode saber qual é até a espécie dessa planta que diz respeito a essa folha. Para o aprendizado de máquina, né, para esse domínio, nós temos que tentar representar essas folhas de algum modo. Tá? O modo talvez mais elementar imagine que se a gente tem então diversas imagens dessas folhas e nós pudéssemos então medir o comprimento. Então vamos assumir que nós conseguimos medir o comprimento de uma folha. Então eu posso observar essa espécie B aqui e conseguir extrair dela o comprimento dessa folha, ok? Então isso aqui seria o comprimento dessa folha. E também nós pudéssemos, para cada objeto, para cada imagem, extrair informação ou dado referente à largura da folha. Tá? Então, o computador lida melhor com números, né? Então, nós estamos extraindo valores numéricos que representam essas folhas, né? Uma abstração, na realidade, dessa folha através de valores numéricos. Então, nós temos o comprimento, poderíamos extrair também a largura, ok? Se a gente fosse fazer a mesma coisa com a folha da espécie A, tá? Nós podemos fazer isso. Eu poderia medir aqui o comprimento dela e também a largura. Ok? Se nós fôssemos gerar uma tabela, né? Pensar em gerar uma tabela, e é isso que de fato acontece, né? Nós conseguimos ter uma relação, né, com esses dados, uma relação desses dados, aonde as linhas, né, nessa tabela são as entradas, são os objetos, cada uma das folhas, ok? E as colunas fossem comprimento e largura, né? Eu acredito que só no olhômetro aqui, naturalmente, aquelas folhas da espécie B teriam valores majoritariamente maiores para o comprimento, enquanto que a da espécie A teria o comprimento e a largura muito parecidos, né? Porque ela é redondinha aqui, né? Então, talvez esses atributos, e agora eu estou chamando isso de atributo, comprimento e largura, ou features, poderiam ser bons descritores desses objetos, conseguiriam descrever bem e também distinguir esses objetos, ok? Então, talvez a distribuição desses dados daria evidências, né, que pudesse ajudar a gente ou um algoritmo, né, não supervisionado a distinguir a espécie A da espécie B, ok? Pensando nessa ideia, se a gente pensar num plano, tá? Então estou apresentando um negócio bem simplista, né? Se nós fôssemos pensar em um plano cartesiano, onde você tem em x o comprimento e em y a largura, tá?
muito provavelmente, se você tivesse objetos aparecendo, tá, mais ou menos por aqui, né, onde você tem pontos aonde o comprimento é maior que a largura, tá? Provavelmente essa folha, né, esse objeto diz respeito à espécie B, aonde o comprimento normalmente é maior que a largura. E se você tivesse valores parecidos de comprimento e largura, provavelmente esse objeto poderia ser, então, uma folha representante da espécie A. Ok? Então, provavelmente, aqui esse ponto seria um A, a espécie A, e esse aqui um B. Tá? Não temos certeza disso, tá? Mas nós estamos tentando pensar né, de maneira bem didática. Poderia realmente ser isso, tá? De acordo com o que? Com a natureza dos dados. Então, imagine que esse espaço, né, ele consegue explorar medições, nesses casos comprimento e largura, que ajudam a revelar um fenômeno gerador desses dados, né? Então, esse evento que gera esses dados contém muitas vezes padrões contidos, tá? Então, a ideia de aprendizado não supervisionado é explorar exatamente essas relações. Então, como não existe aqui rótulos atribuídos aos objetos, o aprendizado não supervisionado foca em tentar distinguir, né, encontrar padrões, né, revelar insights com base na própria estrutura dos dados, ok? E aí provavelmente pode existir algum fenômeno gerador desses pontos e é o que ele vai tentar então explorar e revelar, ainda mais em um espaço, aqui é um espaço 2D, mas imagine que nós podemos ter um espaço multidimensional onde nós não conseguiríamos a olho nu, né, interpretar o que está acontecendo. Nesse caso aqui é um exemplo bem didático, então a gente já pode extrair algumas premissas que eu já vim falando aqui, né, suposições sobre o que deveria ser a espécie A e a B, com base nas medições que a gente está explorando. Então, de fato, a ideia, né, é que nós provavelmente, se nós pegássemos muitas folhas da espécie A e muitas folhas da espécie B, provavelmente a região onde teria maior probabilidade de aparecer folhas da espécie B seria essa em azul. Tá? Elas estariam distribuídas por aqui. Beleza? E a região nesse espaço onde poderia aparecer mais objetos da espécie A seria mais ou menos essa aqui, onde largura e comprimento são parecidos. Beleza? Então aí você pode imaginar que elas já naturalmente exercem uma relação entre os objetos e isso pode então determinar conjuntos, né, subconjuntos nesses dados, e que esses subconjuntos, no caso 2, aqui poderiam ser distintos um do outro. A gente poderia tentar distinguir um conjunto do outro, ok? Ou um grupo do outro, o grupo da espécie A do grupo da espécie B, ok? Só para engrossar o caldo aqui, né, apimentar o molho, nós podemos ter uma espécie C, ok? Poderíamos ter uma espécie C. E eu comecei a dizer sobre grupos, né, sobre regiões onde tem mais probabilidade de aparecer, e se nós fôssemos também extrair medições da espécie C, comprimento e largura, vejam só, ela é bem parecida, né? Ela é bem parecida, né, em termos de estrutura, de tamanho da folha, com a da espécie B. Aparenta só ser um pouco mais gordinha, né? Mas em termos de comprimento parece ser bem parecido, tá? Então,
muito provavelmente a probabilidade de aparecer objetos da espécie C nesse espaço seria em torno dessa região em vermelho, né, onde você tem um local onde o comprimento aqui, olhando só essa folha, você conseguiria tentar deduzir. Então veja só que aqui ocorrem sobreposições de dados, tá? Uma área de confusão, né? Então começa a ficar difícil distinguir as três espécies. Isso é natural, né? Estou colocando isso só para mostrar que isso é natural para essas tarefas, aprendizado não supervisionado e etc. Né? É natural que isso aconteça sobreposições. E nesse caso aqui, né, depois nós vamos ver mais à frente, mas a ideia é que talvez essas features, esses atributos, não sejam suficientes para conseguir distinguir as três espécies. Talvez você deva considerar outros atributos. Tá? Poderia considerar, por exemplo, atributos que são referentes à cor, tá? Já que existe uma área vermelha aqui, mais avermelhada nessa folha, a outra aqui é mais amarela nos cantos. Então você poderia extrair features baseados em descritores de imagens, tá? Ou tentar extrair médias RGB da região dessas folhas, né? Para tentar então, através de um índice numérico ainda, tá? Distinguir, né, uma folha da outra. Então vejam só, o trabalho aqui é extenso. Então se isso está ocorrendo, né, se está ocorrendo isso, talvez você deva considerar mais atributos, tá? Um espaço maior para conseguir distinguir as três espécies, ok? Então poderia ser de repente algum descritor que envolvesse cores, tá? Já que pela estrutura de comprimento, né, de tamanho da folha, isso coloca a espécie B e a espécie C em uma zona de confusão, ok? Mas nós vamos deixar isso aqui é só para mostrar que as coisas podem sempre piorar, sempre dá para complicar, né? Mas nós vamos voltar ao exemplo simples, tá? E o exemplo simples agora a pergunta é como poderíamos, né, tentar distinguir A de B nesse espaço. Então nós vamos pensar só em A e B, tá? E nós queremos tentar distinguir, diferenciar os objetos A's dos objetos B's, ok? Vejam só, a maneira mais tranquila de fazer isso, tá? Mais tranquila, é observar que existem diferenças, né, ou uma distância, uma dissimilaridade entre exemplos de A e exemplos de B. E de fato, essa dissimilaridade, tá, a gente pode expressar como sendo uma distância. E nesse espaço aqui a gente pode assumir um espaço euclidiano, no qual a gente pode medir uma distância euclidiana que é a mais natural, a mais comum de se fazer. Então, uma medida de distância aqui poderia ajudar a saber, né, o quão diferente é um objeto de outro, tá? Com base nessas diferenças, essas dissimilaridades, você pode tentar então descobrir se um certo objeto é de uma espécie e outro de outra, ou se eles são da mesma espécie. Então, por exemplo, o cálculo da distância euclidiana provém da ideia de Pitágoras mesmo, né? E se você tem um ponto P aqui e você quer saber a distância dele aqui, tá? A menor distância no espaço de P aqui, nós podemos deduzir, né? Pensar nisso aqui como sendo um triângulo retângulo, tá?
nós conseguimos determinar essa distância, esse tamanho aqui, como sendo, esse tamanho embaixo como sendo, vamos assumir aqui, vamos assumir que aqui é A1 e aqui é o atributo A2, beleza? Então temos o atributo A1, poderia ser o comprimento, o atributo A2 a largura, e a gente tem então que a gente pode determinar esse tamanho aqui como sendo a diferença de QA1 menos PA1. Enquanto que desse outro lado a distância, né, essa diferença, né, esse tamanho poderia ser QA2 menos PA2, ok? Disso nós conseguimos extrair a distância, tá? A distância que é a hipotenusa, que seria então a distância do ponto P para Q seria uma raiz da diferença QA1 menos PA1 ao quadrado mais a diferença de QA2 menos PA2 ao quadrado, ok? Então, essa seria a distância mais elementar, tá, para um espaço euclidiano. É a tal da distância euclidiana, muito utilizada para agrupamento de dados para aprendizado, aprendizado não supervisionado, ok? Esse cálculo, então, poderia nos dar, de fato, a distância, vamos supor, desse ponto aqui, de um certo ponto, a outro ponto, tá? Azulzinho, tá? Então, a gente poderia assumir esse aqui como sendo o x1, x2, então temos a distância de x1 a x2, e nós poderíamos, a partir dessa distância, avaliar, então, explorar o quão diferente é x2 de x1, tá? Poderia até fazer algumas considerações a respeito disso para tentar distinguir se de fato x2 pertence à espécie B e x1 à espécie A. Por outro lado, se a gente medir essa distância de x1 para um x3 aqui, x3, essa distância vai ser mais curta, né? uma menor distância em relação a x1 e x2, e ao explorar essas distâncias, então, nós podemos avaliar o que é mais parecido com o que aí, tá? Quais objetos são mais parecidos com o que, tá? Então, essa medida de distância nós vamos assumir daqui para frente, ok? Para conseguir, então, verificar grupos nos dados, tá? E tentar distinguir A de B, ok? A análise de agrupamento de dados, então, também chamado de clustering, busca, então, encontrar grupos naturais nos dados. Então, da mesma forma que eu já vim falando, a ideia é conseguir, então, encontrar esses conglomerados nos dados a ponto de a gente conseguir enxergar, de repente, algum padrão, tá? ou algum insight a respeito do fenômeno, né? do que gerou esses dados, né? Por que existe um grupo aqui, nesse caso, mais à direita, né? Amarelinho, o vermelho ali, eles talvez possam elucidar algum padrão contido nesses dados, ok?
vale lembrar aqui, então, que a ideia de não supervisionado, né, aprendizado não supervisionado, é que nós não temos um supervisor. Nós não temos alguém fornecendo rótulos de classe. Okay? Então, não existe um professor, não existe um supervisor avaliando, tá, esse modelo e fornecendo, então, uma informação externa a respeito desses dados. Não existem rótulos, ok? Existem apenas os dados, tá? E eles devem representar alguma distribuição e provavelmente eles devem representar algum padrão que é o objetivo, por exemplo, da análise de agrupamento de dados, tornar claro, ok? Lembrando também que existem outras técnicas de aprendizado não supervisionado, por exemplo, a extração de regras de associação. Mas nós não vamos ver isso nesse momento, ok? Esse tipo de aprendizado não supervisionado aqui vai ser sobre clustering, tá? Sobre análise de agrupamento, tá? Quais são, então, né, as fundamentações, tá, para esse agrupamento, tá, para encontrar esses grupos, tá? Como eu vou definir o que são esses grupos, tá? Considere então que você tenha um conjunto de dados X e esse conjunto de dados então é formado por X1, X2 até Xn, tá? E esse conjunto poderia ser então um conjunto de plantas, né? De espécies de plantas ali, tá? Então, X1 poderia ser uma folha, X2 uma outra folha, assim por diante. Imagine que você deva, então, a partir de X, né, particioná-lo, né, esse conjunto, de forma rígida ou crisp, que é a maneira mais elementar de se agrupar dados, eu já vou falar sobre isso à frente, em uma coleção de K grupos P, onde P é igual ao conjunto C1, C2 até CK. Então eu estou assumindo que de X nós temos subconjuntos, tá, que são C1, C2 e etc. até CK, de maneira que a união desses conjuntos C1, C2 até CK é igual a X. Beleza? Então, nós estamos tentando encontrar subconjuntos dentro de X. Tá? Eu chamo eles de C1, C2 e assim por diante. Um conjunto desse, né? Note que um conjunto desse, ele é diferente de vazio. Então, nós não temos, tá? Para essa fundamentação básica, que nós não temos conjuntos vazios, não temos grupos, ok? Não há grupos que não têm objetos, não tem representantes dentro dele, tá? Pertencente a ele, ok? E dois conjuntos diferentes, né, a intersecção entre eles é igual a vazio. Então, essa é uma definição importante, aonde você pode assumir, então, eu estou assumindo que cada conjunto desse C1 é um grupo. Então, aqui nós temos C1, C2 e C3. E o meu K aqui é igual a 3, beleza? E eu estou dizendo, com essa última definição aqui, que esses conjuntos são disjuntos, ok? Ou seja, vamos pegar esse objeto amarelo aqui, do grupo amarelo, ele pertence unicamente a esse grupo amarelo, e não pertence a nenhum outro grupo da partição. Isso quer dizer, então, que da maneira mais elementar, ferramentas de agrupamento de dados geram grupos onde um objeto pertence apenas a um único grupo. Tá? Isso ocorre então para todos os objetos da partição. Tá? Então, aqui nós temos o que a gente chama de partição de dados ou simplesmente agrupamento de dados. Então, nesse caso, essa partição contém K igual a 3 grupos. Tá? A partir dessa definição, tá, elementar, o problema de agrupamento pode ser visto como um problema de otimização combinatória. Então, essa equação aqui, por exemplo,
mostra as N maneiras de dividir N objetos em K grupos disjuntos. A questão é que para agrupar 30 objetos em 3 grupos, né, ocorre aproximadamente 2 vezes 10 elevado a 14 possíveis soluções. Então, nós podemos encontrar para 30 objetos, né, tentando particioná-los em 3 grupos, esse tanto aí, né, 2 vezes 10 elevado a 14 possíveis partições de dados ou agrupamentos. Isso, naturalmente, a gente vai lidar com problemas maiores, né, no qual não são só 30 objetos, são milhares ou milhões de objetos e vários grupos. Tá? Então, isso já demonstra que uma busca exaustiva, pensando lá em IA, ao tentar analisar cada uma dessas soluções, um espaço de hipóteses, por exemplo, se torna impraticável. Então, não dá para ficar utilizando busca exaustiva ou força bruta para tentar encontrar qual é o melhor acoplamento de grupos nos dados, ok? Porque o número de possíveis soluções é muito grande, tá? Ele cresce muito rápido com o tamanho, a quantidade de objetos, e isso de fato na computação é um problema NP difícil, um problema combinatório NP difícil. Por conta disso, nós lançamos mão de heurísticas, né? Como já é de costume na área. E essas heurísticas, né, para encontrar grupos nos dados, basicamente se baseiam em minimizar distâncias intracluster, enquanto se maximiza distâncias interclusters, certo? Essa heurística, então, ajuda a encontrar grupos sem ter a necessidade de investigar todas as possíveis soluções, ok? Vou apresentar então imagine uma partição de dados aqui. Vou fazer um exemplo, tentar mostrar de maneira simples qual é a ideia por detrás da maioria dos algoritmos de agrupamento de dados, né? O que eles fazem, o que o algoritmo deles acabam por fazer. Então, esse é um exemplo bem simples, né? 2 grupos aqui bem distintos um do outro, numa partição, tá? O grupo azul e o grupo vermelho. A ideia de minimizar distâncias intraclusters pode ser vista como a ideia da gente medir as distâncias de um objeto, tá? Vamos pegar um objeto do grupo azul, medir então a distância dele para todos os outros objetos de seu mesmo grupo, ok? E nós podemos fazer isso e medir essas distâncias para cada um dos objetos dessa partição e tirar essa distância dele com cada outro objeto dessa mesma partição azul, ok? A ideia é que nós podemos tentar minimizar essas distâncias entre esses objetos, e isso estaria então determinando um cluster. Nós poderíamos tentar acomodar em grupos esses objetos de maneira a minimizar as distâncias de um objeto a outro em seu mesmo cluster. Isso então poderia ser feito naturalmente para o cluster vermelho, medir a distância de um objeto do cluster vermelho a todos os outros objetos de seu mesmo cluster. Tá? Então a ideia é que nós possamos acomodar esses objetos em grupos de maneira a minimizar essas distâncias. Então nós teríamos elementos, né, teríamos evidências de que existem grupos, e esses grupos estão ali, e o melhor agrupamento é aquele mais coeso, né, que consegue diferenciar, distinguir uma turma da outra, um conjunto do outro. Tá? A exemplo da ideia das folhas que a gente começou a verificar, né, as espécies A e B de plantas. Ao passo que você faz isso, né, que você tenta minimizar a distância intracluster, ao mesmo tempo você está também maximizando as distâncias interclusters, ou seja, as distâncias de objetos do grupo vermelho aos objetos do grupo azul.
Então, espera-se que se existem grupos nos dados, deve existir uma distância, né, significativa dos objetos do grupo vermelho, por exemplo, àqueles que estão no grupo azul. Então, naturalmente, se você está encontrando grupos coesos, tá? Então você quer diminuir a variância intra-cluster, ao mesmo tempo espera-se então que você está encontrando diferenças nesse espaço geométrico de um cluster para outro, ok? Então espera-se que essa diferença apareça e então você encontrou grupos nos dados e a partir deles então você pode tentar analisar, né, isso vai ajudar a descrever os dados para te fornecer algum insight sobre o que está por detrás dessas distribuições, tá? Quais são os padrões que esses grupos representam, né? E depois você vai avaliar se isso faz sentido ou não. Esse é outro assunto também importante de validação de agrupamento que a gente pode ver mais para frente, ok? Nós vamos assumir essa ideia de heurística, tá? De minimizar distâncias intra-cluster enquanto maximiza inter, para fornecer base para o algoritmo mais elementar de agrupamento de dados que a gente vai ver, que é do problema do K-médias, ou K-means, ok? Vamos ver logo agora, logo adiante.